Olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem. Depois da primeira semana de aula que a gente teve aí com vocês, eu espero que você esteja gostando das novidades. Vai dando feedback para a gente, tá, gente? É sempre bem importante vocês mandarem um WhatsApp para a gente, falar sobre o sistema, falar sobre as mudanças, as transformações. O que você está achando dessas mudanças que nós estamos fazendo para vocês no mais nesse segundo semestre, tá? Mudanças consistentes, mudanças bem interessantes. Desculpa, lógico que vai ter problema. A mudança de um sistema vai trazer algum ruidinho, sim, a gente sabe disso, mas a gente está trabalhando dioturnamente para conseguir fazer com que vocês consigam ter um resultado legal, né? Nosso objetivo é melhorar, nosso objetivo é fazer com que as coisas funcionem bem. Qualquer probleminha que estiver acontecendo agora, a gente já está correndo atrás, já está tentando resolver e vai dar tudo certo, tá bom? Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente para a gente conversar. Beleza? Gente, vamos lá. Aula de hoje, nós adentramos loucamente no universo. Deixa eu mudar para cá, isso aqui, ó, iluminaçãozinha. Tá vendo que tem duas iluminações aqui, ó? Aqui, ó. Ó, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre crônica. Crônica é um tipo de texto que caiu muito na prova da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente esperava, inclusive, que fosse cair nesse último vestibular, mas não caiu. A dificuldade de cair crônica, né? O jeito de cair crônica sempre foi comum, mas ela pode aparecer. Conto talvez um pouquinho mais, mas a gente tem um caminho aí, né? Saindo do relato memorialístico, passando pela crônica e chegando ao conto posteriormente, tá? Bom, crônica é um texto que, desculpa, e eu não tive o menor pudor, tá? Os 3 textos de exemplo que vocês têm das crônicas são texto meu, tá? São textos meus, desculpa, sou cronista, tá? E porque eu tenho validação do Prêmio Jabuti, pô, pelo amor de Deus, né? Na verdade, eu gosto muito de escrever crônica, porque eu acho que a crônica ela reúne 2 coisas muito importantes. A proximidade que você tem da informalidade, do assunto cotidiano, do assunto comum, daquilo que pode atingir a vida de todas as pessoas, até uma discussão que é uma discussão mais essencial, mais filosófica, mais universal. Aliás, crônica é basicamente isso, tá? A crônica é um texto. Bom, vou fazer um elemento histórico aqui antes para vocês. Crônica, na verdade, era um relato. A princípio, crônica vem da ideia de cronos. Cronos quer dizer tempo. Então, eu relatava as ações que eu tinha vivido. Tanto é que tem um livro que já caiu na UFS chamado Cronistas do Descobrimento. Na verdade, eles eram cronistas porque, na verdade, estavam relatando o que aconteceu no descobrimento do Brasil. Tudo bem? Só que com o passar do tempo, e principalmente por causa da imprensa, esse sujeito passou a ser um sujeito meio da literatura. Então, é um sujeito que começou a escrever sobre o dia a dia em jornais. E começou a tocar muito a vida das pessoas, porque ela atingia justamente esses indivíduos pelo que há de mais próximo, né? Falar sobre o dia a dia, falar sobre a gente no dia a dia. Então, como é que eu começo uma crônica? A crônica ela se inicia basicamente com uma cena do cotidiano. E essa cena do cotidiano vai sofrer uma interferência, alguma coisa vai modificar essa cena, e aí a crônica pode ir para 2 caminhos. Ou ela vira uma narração, ou ela vira uma reflexão. Ou então um pouquinho dos dois. Pode ser uma crônica mista. Beleza? O que eu vou mostrar para vocês agora é basicamente isso, tá? Quando a gente está falando sobre crônica, crônico que é um texto que teve uma mudança, né? Ele se situa ali entre o cara da literatura, entre o cara do jornalismo, tá falando sobre as coisas do cotidiano, beleza? E ela começou a ser divulgada e ampliada com o tempo, tá? Características, vamos parte a parte, que eu acho que é muito importante que a gente apresente essas características. Deixa eu sair daqui só para mostrar para vocês de uma forma melhor, tá? Vamos lá junto comigo, ó. Primeira coisa, como é que vai ser a linguagem de uma crônica? Ora, a linguagem vai ser uma linguagem muito do dia a dia. Se o assunto é cotidiano e você está conversando como se fosse um bate-papo com um amigo, vai ser uma linguagem do dia a dia, tá? Beleza? Só que ela não vai ser uma linguagem chula do dia a dia. Ela vai ter um trabalho, por isso que ela está muito próximo da literatura, tá? Ele pode ter um registro informal ou um registro culto,
tá? Dependendo do que você está falando, dependendo de quem você se propõe nessa crônica, tá? O tom dessa crônica é sempre o quê? Pessoal. Então há uma prevalência da primeira pessoa, podendo haver uma narração em terceira pessoa, tá? Mas em que o autor vai apresentar suas impressões, o que ele está vendo. Então ele é um texto muito visual. Se o artigo de opinião é um texto muito racional, o textão é um texto racional, a dissertação, todos esses passam não por imagens, a crônica passa pela imagem. E passando pela imagem, você precisa levar isso em consideração, que você vai precisar apresentar essas imagens, trazer esse sujeito para essas imagens, tá? Beleza? Você vai ter uso da primeira ou segunda pessoa, você pode criar diálogo com o seu leitor, enfim, você vai como se estivesse contando alguma coisa da sua vida, tá? O tempo basicamente é o presente. Você pode ter algumas passagens de relato memorialístico, mas o tempo é o tempo presente, tá? O espaço não tem fantasia em crônica. Ah, mas crônica de Nárnia tem fantasia. Cala a boca, cala a boca. Quando eu estou falando sobre escrever crônica, no nosso caso, é sobre algo do dia a dia. Então, seu João é seu João, seu Mané é seu Mané, entendeu? Cachorro não fala, zebra não voa, né? Eu vou ter sempre essa ideia de algo do real, do cotidiano, beleza? Ela vai ser curtinha, tá? Para o vestibular vão ser as 30 linhas, tá? E ela vai ter o quê? É um texto leve, é um texto leve, é um texto em que o sujeito vai se encontrar naquela reflexão do dia a dia. Tudo bem? Beleza? Quando eu estou falando sobre a crônica, estrutura básica pode ser narrativa reflexiva e mista, como eu falei para vocês, mas eu vou ter introdução, uma cena do cotidiano, tá? O desenvolvimento, você vai ter algum conflito, alguma coisa que esteja acontecendo, tá? E isso vai gerar você ou a continuidade da narrativa ou a reflexão. Nas próximas 2 aulas, na aula da semana que vem e na outra semana, eu vou desmembrar isso. Se o vestibular é de crônica, só você pode fazer qualquer uma delas, tá? Mas eu vou desmembrar isso. Tem a crônica reflexiva e tem a crônica, que é a crônica narrativa, que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas, basicamente, a ideia da crônica é esse universo quentinho, gostosinho do dia a dia, alguma coisa acontecendo que tem alguma coisa que acontece, puff, isso me leva para outro lugar, para outra situação. Para ficar mais claro, vamos lá? Exemplos. Primeiro texto sobre cardiopatias. Adorei escrever esse texto. Vamos lá? Esse aqui é um exemplo de crônica narrativa, tá? Mas vamos lá. Aflita, uma amiga reclama de dores. Em fase nova, casa nova, mundo novo, a necessidade de saúde é imperativa. Com o histórico de cardiopatias na família, marcou médico, exames, correu pela esteira com fios em seu corpo. Atento, o médico diz não ter encontrado nada em seu coração. Mas ela insiste. Sinto dores. À noite, no meio do sono, em sua cama larga, palpitações a acordam. No dia seguinte, mais exames. O sangue, imagens nítidas, e lá está o coração bombando, 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 perfeitamente bombando. No carro, no meio do trânsito, passando perto da minha casa, suplicou minha atenção. Preocupado, esperei-a na garagem. A amizade tem como um dos suportes a preocupação e o outro o conhecimento. Sentado em minha sala, com pés descalços, certa de que o coração estaria a matando, perguntei-lhe: já pensou em ligar para ele e conversar? E ela, entendendo que a fisiologia do amor pouco tem a ver com aurículos e ventrículos, responde indagando: será? Puta, baita crônica. Ah, desculpa, baita crônica, baita crônica. Tem 2 coisas que eu quero falar para vocês que são muito, muito legais sobre escrever crônica. Muito, muito legais. A primeira delas é que essa história não aconteceu. Nada disso aconteceu. Então, essa coisa de você criar um mote e, a partir disso, criar uma história, né? Porque o que eu fiz? Eu dividi os corações, né? O primeiro coração, ai, tô com problema cardíaco. Na verdade, ela tá com problema de amor, né? Só que é muito doido, porque as pessoas se encontram nesse universo, né? Sempre tem alguém, um descoordenado gostando de música sertaneja aí, né? Fala, só que ela estava toda hipocondríaca, né? Não existiu essa história, não existiu. Mas ela traz uma mensagem. Isso que eu acho fascinante no universo das crônicas e dos cronistas, porque a gente pode inventar essa história.
Tem história que eu invento que ninguém fala assim, pô, tio, você tá bem? Não, cara, é uma invenção, sou escritor, pô, né? Então, é muito, muito, muito legal. Mas notem, como é que se constituiu essa cena? Essa moça, essa moça, que não existe, essa moça, ela tá com dores no coração, e a minha família tem cardiopatia, e eu tô mal, e vai ao médico, e você tá falando assim, nossa, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? O que vai acontecer? E no final você tem um turning point, né? Você fala assim, caraca, olha só, plot twist. Acontece um negócio, fala, caramba, bicho, olha que não é doido. Ah, já senti isso. É verdade. Às vezes a gente faz isso. Esse é criar vínculo com o teu leitor, né? Mas é lógico que entre uma dissertação e um texto desse, esse texto vai ter nota melhor. Óbvio, 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 não tem como. Aí, Valtinho, você se acha, né? Não, eu tenho plena certeza. Vamos continuar. Segunda, presta atenção, ó. Vamos lá? Segundo texto. Esse daqui é uma crônica que é uma crônica dissertativa, tá? É um outro tipo de crônica. Por quê? Porque no final do ano passado tinha muita gente colocando no Instagram assim: como vou ser triste nesse ano se. E aí colocava uma coisa bonita, né? Se eu comprei um carro, se eu isso, se eu aquilo, se eu aquele outro, né? E aí o que, que eu resolvi fazer? Fazer uma crônica que ela está falando sobre algo do cotidiano, ou seja, algo que estava acontecendo, e dessa coisa do cotidiano eu levo uma reflexão, tá? Vamos lá, ó. Tenho visto reiteradamente nas redes sociais manifestações que se iniciam com a seguinte frase: como vou ser triste nesse ano se serei direto. Dois pontos. Vivemos a ditadura da felicidade obrigatória. Ser feliz vai depender sempre de algo externo? A percepção da felicidade, perdão, a percepção da felicidade eterna, além de verdade, é pouco produtiva. Rubem Alves tem uma frase que gosto muito e que replico à realidade dos meus alunos: ostra feliz não faz pérolas. Notem a pessoalidade, tá? Dificuldades, obstáculos, frustrações são nossos melhores professores. Não que o limite faça bem, mas ele serve para ser resolvido e contornado. Sabe aquela namorada que mentiu a vida inteira para você e você descobre no momento de mais amor? Sabe aquele diagnóstico médico que lhe impõe cuidados e mudanças de rotina? Sabe um chefe cruel? Notem que são todas coisas que os meus leitores também têm, tá? Então, tenha certeza de que, bem sentido, bem refletido, sem culpa, eles serão grandes professores. Viverem muitas vezes dói, e dor tem uma única função: avisar-nos que há algo errado ali. Então, ao invés de contar uma história, o fato cotidiano me levou para uma reflexão. E continua. Um outro aspecto que me chega quase que cotidianamente, o sucesso do vão tem feito as pessoas me perguntarem: tem vendido muito? Sim, tem vendido muito, mas não é esse o ponto principal. O vender muito é uma régua de quantificação, não necessariamente relacionada à felicidade. Em suma, o que me deixou realmente feliz foi fazer o livro. Construir um texto, frase a frase, capítulo a capítulo, para mim é como minha mãe fazendo comida. Um zelo, um gosto, uma preocupação. Felicidade está no processo e feliz daqueles que conseguem ter o seu dia repleto de fazeres que lhe agrada. Esse me parece ser o sentido mais básico da vida. Felicidade é caminho, não presente da vida. Também é uma puta reflexão legal, né? Assim sendo, nesse ano que passou, tive momentos tristes, decepcionantes, que me ensinaram muito. Nesse ano, tive momentos felizes e de conquistas que também me ensinaram muito. Entre nosso nascimento e a nossa morte, existe uma coisinha chamada vida. Como vou ser triste se estou vivo, na melhor acepção da palavra? Então, notem que apesar de ambos serem crônicas, tá? Apesar dos dois textos estarem no universo da crônica, eles são diferentezinhos até, né? Porque, na verdade, uma delas vai para contar uma história e outra vai para um momento de maior reflexão. Tudo bem? Beleza? Podem ser esses dois universos na construção desse texto. Só tem mais uma minha, por favor. Mais uma minha. Sigamos, tá? Sobre a pequena e poderosa razão de viver. Isso é pesadinho, mas vamos lá. De novo, ó, partindo do cotidiano. Hoje fui visitar o túmulo do meu pai. Não acredito em túmulos, muito menos que ele esteja ali. O que me alimenta é a vida que ele levou. As flores que ali deixei como minha filha foi um ritual de conexão,
uma liturgia, uma reunião de símbolos. Voltando para casa, minha filha, embrenhada em um livro, o que muito me alegra, permitiu que eu fizesse um aperitivo com minha mãe. Ela, sentada e degustando lentamente um vinho, intercalava um gole e uma história de suas vidas, de suas vidas. O queijo brie e o tomate confitado com torradas ficou pronto antes de as histórias terminarem. Imagino que seriam infinitas as refeições para que eu soubesse cada detalhe de suas vidas. Por fim, após poucas, mas profundas passagens, sinto-me orgulhoso e preocupado. Orgulhoso porque tive os melhores pais. Sim, sei que irá dizer o mesmo dos seus, mas a minha convicção é pétrea. Tive os melhores pais. Mas e a preocupação? A preocupação é ser ao menos uma pequena parte disso com minha filha. Creio que nunca a palavra responsabilidade me viesse tão poderosa se não associada à paternidade. É uma necessidade infinita de fazer o melhor aos meus. Será que sou efetivamente um bom pai? Será que indico os melhores caminhos? Sou o melhor exemplo? Será que deixarei algum legado? A resposta vem da minha mãe. Meu filho, você e seus irmãos nos fizeram os bons pais. A existência de vocês fez isso. Vou até o quarto onde a Luísa lê. Espio pela janela, sorrio. Surge então um déjà vu. No meu quarto, na pequena e inesquecível Piratininga, eu li um livro. Divertindo-me, solto gargalhadas intensas. Meu pai, então, surge na porta, silencioso, não querendo ser notado. Observa meus risos, tal qual observo minha filha. Meus olhos encontram os deles que, me vendo apaixonado pelo primeiro contato avassalador pela leitura, sorri. Mudando o ponto de observação, anos depois, a mesma cena acontece. A conexão entre mim e meu pai se renova no olhar meu e da minha filha. Meu sorriso de satisfação abraça minha filha como no meu pai me acolheu. E me surge o óbvio, o ululante, a verdade avassaladora. Os olhos que se encontram na verdade dos pequenos e saborosos detalhes da vida criam o pai, criam o filho e a filha. Caralho! Que texto! Puta que eu pariu! Desculpa aí que eu fico empolgado com isso tudo, mas nossa senhora, que texto lindo! Marejei aqui, ó. Marejei. E é louco porque fui eu que escrevi, né? Mas isso também é sobre uma outra coisa de escrever crônica. Crônica é sobre algo verdadeiro. Crônica não. Crônica que faz de conta tem gosto de plástico. Crônica tem que ser vivida, crônica tem que ser de verdade, né? Crônica, mesmo que seja de mentira, crônica precisa ser verossímil. E esse escrever sobre o dia a dia passa por esse universo, passa por esse caminho. Vocês vão ter a possibilidade agora de escrever várias crônicas, até com essa habilidade, com essa abertura que nós damos para vocês escreverem outros tipos de texto, tá? E eu queria que vocês tentassem. Eu tenho vários alunos. Teve um ano que os alunos, nós tivemos 8 alunos entre os 10 primeiros da UFSC. E nesse ano a gente teve um monte de alunos que fizeram crônica e descobriram crônica ali tipo em setembro, outubro. A gente não trabalhava tanto crônica assim como a gente trabalha agora, né? Porque tinha texto dissertativo, eles só queriam dissertação. Então, o que eu vos peço, pratiquem, ousem, partindo de algo do cotidiano pequeno, indo para o grande, mas com muita verdade, com muita emoção, né? A crônica passa por isso, por reflexões e por sinergia, né? Por uma empatia que vai acontecer também dessa sinergia. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na proposta? Proposta de redação. Olha que delícia. Vamos lá. Ah, perdão. Eu parei no meio da crônica, estava tão emocionado. Por fim, não é sobre dinheiro, conquistas, exemplos ou modelos. É sobre conexão. Sou um bom pai porque tenho uma excelente filha. Sou um bom filho porque tenho um excelente pai. E mesmo com a distância da única certeza da vida, que é a morte, agradeço nessa véspera do Dia dos Pais por entender que a vida é essencial. Amanhã, quando acordar, no dia que se estipulou para comemorar o fato de ser pai, procurarei manter, mesmo que de forma rápida, a nossa conexão. E depois de amanhã também. E depois também. Tudo isso para que, quando a minha morte me levar daqui, mesmo assim, minha filha poderá replicar aos seus a pequena e poderosa razão de viver.
Senhor amado, que baita texto. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos às propostas de redação. Ó, primeira proposta de redação, lendo aqui, perdão, deixa eu deixar assim para vocês. As fábricas vomitam operárias para os bondes, saem antes do sol, correm com os olhos no relógio e os pés na lama. Segundo o filósofo francês Pierre Bourdieu, o tempo das classes trabalhadoras é rigidamente controlado por fatores externos. Patrão, transporte, jornada. Já o tempo das elites é mais flexível, mais livre. O excesso de pressa está vinculado à desigualdade social, ao estresse crônico e à sensação de esvaziamento da experiência. Uma pesquisa feita em 16 países revelou que os brasileiros estão entre os povos que mais dizem não ter tempo para nada. Ao chegar aos 64 anos, fiz uma reflexão. Gastei muito tempo em preparar-me para viver e vivi pouco. 3 textinhos e uma temática que vai pedir para a gente falar sobre tempo, sobre a dificuldade de ter tempo, sobre esse valor que é o tempo na sociedade moderna. Tudo bem? Beleza? Propostas. Primeira, relato. Escreva um relato pessoal que narra uma situação em que você se sentiu dominada pela pressa e pela sensação de falta de tempo. Eu acho difícil você, vestibulando, ter isso, né? Vocês têm tanto tempo, né, que vai ser difícil fazer uma temática de redação. Se quiser fugir do universo do vestibulando, cria um personagem, vai para outro lugar, pega teu pai, tua mãe, alguém que esteja trabalhando bastante para escrever sobre isso. Acho que é uma proposta legal, tá? Beleza? Escreva uma crônica que reflita com leveza e criticidade sobre a pressa no cotidiano das pessoas. As pessoas passando de um lado para outro, as pessoas, né, indo para lá, indo para cá e perdendo a possibilidade de observar algo que está acontecendo, né? Eu tive um texto que eu escrevi na faculdade de letras ainda que era sobre isso, o cara ficava olhando enquanto ninguém mais olhava, né? Eu acho que dá para escrever sobre esse cara que fica olhando enquanto ninguém não vê, né? Beleza? E o último artigo de opinião. Você acha que a sociedade atual vive depressa demais? Imagina, imagina. Tá? E o que ela está perdendo com isso? Lembre que os textos aí, a gente tem 2 tipos de textos, né? Um texto que é um texto de uma crônica, mais narrativa ou reflexiva, e você também tem um artigo de opinião, é mais de opinião mesmo, para você falar assim, o que a gente está fazendo na nossa vida, correndo atrás de tudo a todo tempo, e se tudo isso é importante, isso é necessário. Tudo bem? Beleza? Gente, como a gente vai ter 3 aulas sobre crônica, você viu que a aula ficou um pouquinho, né? Ela fica pequenininha mesmo, né? Mas eu acho que vocês vão ter a possibilidade de brincar um pouco com essas ideias na construção desses textos. Tudo bem? Beleza? Joia. Terminamos a nossa segunda aula no nosso novo local, terminamos nossa segunda aula aí sobre crônica, mas tem mais 2 pela frente, e aí eu vou trabalhar com vocês mais detalhadamente, a crônica narrativa e a crônica dissertativa. Valeu? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Opa, vamos desligar aqui. Agora sim.